Pronto. Bom, agora vai ser a apresentação do painel Ciência de Dados como Suporte à Análise do Desempenho e Mercado. E eu chamo ao palco Daniel Mota, analista de dados do Flamengo, Felipe Trincati, scout do Hawson Dynamo e professor do INSPER, Fernando Ziskindi, analista de mercado do Atlético Mineiro, Theo Benjamin, analista de dados do Red Bull Bragantino, e Diego Vieira, o moderador, fundador e CEO da Outlier FC. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Espero que todos acordados pós-almoço aí. Agradecer Hugo, todo o pessoal da organização do FEM, o pessoal do Atlético também por nos receber. Só para passar um pouquinho a dinâmica para vocês de como vai funcionar, vou brevemente introduzir os nossos convidados aqui, os nossos palestrantes, e depois a gente vai, em perguntas. Obrigado. E perguntas pontuais para eles. A gente espera ter bastante troca com vocês, mas também perguntas entre os palestrantes. Eu acho que cada vez mais trocas entre profissionais de diferentes experiências tem muito a agregar. E só para dar um pontapé inicial, eu queria só destacar quantos de vocês aqui têm interesse em trabalhar com futebol ou já tiveram esse interesse? E a boa notícia é que meus colegas podem me ajudar aqui, mas há 10 anos, 15 anos atrás, talvez a quantidade de oportunidade que hoje o futebol dá para poder trabalhar no esporte é muito maior do que sempre. Então, hoje aqui a gente está falando de analytics no geral, mas a gente já teve pessoas de saúde, performance, dados, cientistas, engenheiros, e vocês estão começando ou já na etapa de trilhar esse caminho. E a parte legal é que aqui estão pessoas com que vocês conseguem relacionar, que tiveram uma trajetória muito próxima ou similar à que vocês estão traçando, então, com certeza, uma oportunidade única atual. Então, aqui no meu lado esquerdo está o Fernando Ziskindi, que é analista de mercado do Clube Atlético Mineiro, já eu passo a palavra para ele falar um pouquinho. O Theo Benjamin, analista de dados do Red Bull Bragantino. Felipe Trincati, scout do Houston Dynamo, para quem não conhece, é um time da MLS, então um time dos Estados Unidos. E aqui o Daniel Mota, analista de dados do Flamengo. E aí, só para a gente conhecer um pouquinho mais deles e também fazer essa ponte com essa trajetória acadêmica suas, eu vou passar a palavra para o Fernando, para ele falar um pouquinho dessa trajetória desde a época de faculdade. Não tem muito tempo, né, Fernando? Desde a época de faculdade até se inserir no mercado de futebol e assim sucessivamente para todos os nossos convidados. Obrigado, Diego. Obrigado aí pela apresentação e pelo convite de estar aqui hoje. É um prazer. E, bom, primeiro dizer que até estava contando para o Diego ali, chegando aqui na UFMG, eu não sou aluno daqui, né? Eu sou de São Paulo, estudei na Unicamp, mas é um ambiente parecido, assim, um lugar amplo, arborizado, né? Então já foi nostálgico assim entrar. É muito bom estar no ambiente acadêmico aqui. Queria participar mais, para falar a verdade. E, bom, a minha trajetória no futebol começou na faculdade mesmo, né? Antes de entrar na faculdade, a minha dúvida era se eu faria computação ou educação física. Parece meio maluco, mas é verdade. E acabei optando pela educação física. E acho que, aos pouquinhos ali dentro, eu fui entendendo como que eu ia usar esse meu perfil dentro da educação física, né? E minha trajetória no futebol começou ali com futebol feminino, junto com o Rodrigo Leitão, com o Medina, na Universidade do Futebol. E foi assim, eu fui gostando cada vez mais de me aproximar do alto desempenho. A verdade era essa, que a minha certeza ali na educação física é que eu ia, dentro de algum esporte, tentar trabalhar com alto nível, assim, era a minha vontade. Se fosse na musculação, eu ia querer trabalhar com levantamento de peso, alguma coisa assim. Não eu, obviamente, né, com esse tamanhinho aqui, mas a ideia era essa. E dentro do futebol,
através desses contatos da Universidade do Futebol e do Leitão, que eu acho que foram muito importantes ali na minha geração toda ali da Unicamp. Tem muita gente trabalhando com futebol de vários anos, assim, não só do meu ano, né? Um deles até o Eduardo Barros, que é auxiliar da seleção hoje. E aí meu primeiro clube mesmo, eu sempre tive vontade de ir para o campo, né? Eu fui desenvolvendo essa vontade. Primeiro foi o futebol feminino, mas eu tinha vontade de entrar nas categorias de base do masculino. Comecei pelo São José dos Campos, em São Paulo. Foi uma experiência muito boa, porque a gente tinha muita liberdade. Basicamente, podia experimentar. Essa foi a parte boa de começar num clube pequeno, assim, e foi muito interessante. Em seguida foi Mojimirim, também foi outra experiência assim, foi quando eu comecei a viver o futebol um pouco mais perto, assim, porque já era sub-20, tinha bastante proximidade com o profissional também. E essa época foi que eu vi mais jogo na minha vida, assim, que foi uma mudança muito grande entre o Fernando da faculdade e o Fernando que começou a trabalhar ali no futebol, né? Tinha sub-20, que eu era auxiliar e analista de desempenho, e tinha o profissional na Série C, primeiro Paulista, depois Série C, e ao mesmo tempo eu também fazia as análises para o treinador, que era o Dado Cavalcante, que tinha saído para o Paraná, que estava na Série B. Então era sub-20, Série C e Série B, era uma quantidade absurda de jogos na semana. E esse foi meu começo, assim, eu costumo falar isso, que a minha entrada no futebol foi pela preparação física, foi pelo campo, aí como auxiliar, depois com vontade de ser treinador. Acabamos indo para o Vitória, no Sub-17, na Bahia, e ainda como auxiliar, e em seguida Desportivo Brasil, que eu fui ser treinador pela primeira vez, foi um desastre. Foram 6 meses, assim, 5 anos tentando alguma coisa e 6 meses pensando o que ia fazer depois. E foi essa história mesmo, mas ao mesmo tempo foi o que me abriu assim um pouco pro futebol, sabe? Para conhecer um pouco de vestiário, para conhecer um pouco da parte que eu não tinha, que era essa experiência de campo, porque eu não tenho histórico como jogador, nada disso. E aí, nesse momento, assim, na saída, nessa parada, foi 2015, que eu decido fazer uma mudança na carreira e eu volto para o Vitória para fazer análise de mercado lá em 2015. E a ideia foi essa, assim, foi unir, por isso que eu comecei contando da computação e educação física, porque nesse momento acho que foi que eu tomei a minha decisão de pegar e falar, não, pera um pouquinho, não é só o que eu acho mais legal no futebol, né? Eu achava mais legal ser treinador, mas era essa coisa de unir o meu perfil aonde eu podia me encontrar no futebol. E aí para mim foi muito claro, assim, quando começou a aproximação do mercado, das pessoas que estavam mais na direção do que no campo, né? Porque o mercado é isso, o mercado é um braço da direção. Aí foi quando as coisas começaram eu comecei a conseguir produzir mais no futebol. Aí depois, desde 2019 aqui no Galo, está sendo bem legal, assim, muita coisa diferente, mas aí a gente fala mais para frente um pouquinho. Bem, primeiro, obrigado pelo convite, obrigado pela presença de todos. Acho que é sempre legal a gente poder falar de futebol, falar sobre diferentes vieses, trocar informações, experiências. A gente que está lá no dia a dia dos clubes, muitas vezes acaba ficando quase que confinado dentro da nossa própria experiência individual, né, dentro dos clubes. Então é sempre bom ouvir outras pessoas, pegar um pouco de ar fresco nesse sentido. Eu acho que quando a gente fala de dados no futebol, normalmente a gente tem visto 2 caminhos. Assim, a gente encontra as pessoas que trabalhavam com dados fora do futebol e aí foram trabalhar com futebol. Mais cedo, algumas pessoas, né, sei lá, Rodrigo, Henrique, Hugo, todos falaram sobre essa trajetória. Já trabalhava usando essas ferramentas em outros mercados e eu trouxe isso para o futebol. Ou o caminho contrário, que é o cara que já trabalhava com futebol e aí foi trabalhar com dados dentro do clube. Talvez já dando um spoiler aí de certas trajetórias. Mas, enfim, então o cara já trabalhava com scout, já trabalhava com análise de desempenho, ou era auxiliar, qualquer coisa, foi se interessando,
foi aprendendo, foi desbravando esse mundo dos dados e chegou nesse departamento. Aí em cada clube vai ter um formato diferente. A minha história, eu acho que é um meio do caminho entre as duas coisas, porque eu me considero mais uma pessoa do futebol trabalhando com dados do que uma pessoa dos dados trabalhando com futebol, só que eu não trabalhava em clube até 2 anos atrás, até virar analista de dados no Red Bull Bragantino, né? Então, eu também tive dúvidas na faculdade se eu fazia engenharia, que tem a ver com computação um pouco, ou física, que não tem nada a ver com educação física. Então, não achava, me interessava, queria trabalhar com esporte, com futebol especificamente, mas tomei uma decisão de ir por um outro caminho e sempre mantive o futebol como uma segunda atividade na minha vida. E aí comecei a escrever sobre, e eu estava produzindo conteúdo sobre futebol quando me aproximei do processo do Red Bull Bragantino e acabei indo trabalhar lá. Então, eu estava já numa pegada de pesquisa e de produção sobre o jogo, mas não trabalhando dentro de clube, né? Estava claro para mim já desde o início que esse era o caminho. Eu não queria, ou pelo menos naquele momento, o caminho que me interessava não era ir trabalhar na mídia esportiva, eu queria trabalhar dentro do jogo, mas eu fui cavando eu fui criando né, trilhando esse caminho a partir dessa outra via. Então, eu me vejo um pouco meio que no meio do caminho. Eu não estava nem sendo um super especialista de dados que entrou no futebol quase que de paraquedas, entre muitas aspas, nem o cara do futebol que foi desbravando o mundo dos dados. E aí, enfim, a partir daí, dentro do clube, as coisas vão se moldando e a gente vai descobrindo também, interagindo com outros departamentos e achando quem a gente é dentro do ambiente dos clubes, né? Que eu acho que é uma parte interessante da jornada, é descobrir qual é o seu papel, qual é o seu interesse, quais são as coisas que você traz de valor para aqueles processos, entender quais os conhecimentos que você tem, que tem valor para o clube, quais os conhecimentos que você não tem, que você precisa se apoiar em outras pessoas, quais são aqueles que você não tem, mas se interessa em ter, e aí buscar o crescimento nesse sentido. Enfim, nos últimos 2 anos tem sido isso. Eu acho que, da minha parte, se eu perguntasse para o Felipe de 10 anos atrás, se ele imaginaria que eu estivesse aqui, com certeza a resposta seria não. Sou formado em administração em São Paulo, sou de São Paulo, e fui sempre um fanático maluco por futebol. Sabia que uma hora alguma coisa ia acontecer comigo para eu, de fato, profissionalmente entrar, mas até o momento de eu me formar mesmo, eu não tinha a menor ideia de como eu ia fazer isso. E eu lembro que foi meu primeiro contato com o núcleo de carreiras da faculdade. Eu fiz INSPER em São Paulo, pedi uma orientação, no sentido de que vocês têm alguma ideia de alguma empresa que está podendo contratar, e ninguém nem sabia que isso era possível, de trabalhar com futebol. E eu ainda tentei dar uma dica para o pessoal, falando que eu gostava de analisar para a parte de análise de dados, performance individual e coletiva. Eu queria entender melhor o jogo e queria explicar melhor o jogo. Aí que eu deixei a pessoa do núcleo de carreiras mais confusa ainda, não tinha a menor ideia de como me ajudar. E dei um pause, falei, não, beleza. Fui para uma outra área completamente diferente, trabalhei na Oracle, uma multinacional, fiquei 5 anos na multinacional, mas ainda assim me faltava muito um brilho, me faltava uma vontade mesmo de trabalhar com isso, de fazer o que eu gostava de fazer. E foi que em 2017, 2018, eu apliquei para o MBA que eu fiz em Liverpool, passei 1 ano em Liverpool, morei 1 ano em Liverpool, um ano mágico, porque eu dei muita sorte, que foi o ano que o Liverpool ganhou a Champions League, então eu ainda tive esse prazer de ver uma comemoração surreal do que foi aquilo. E foram nesses pequenos momentos na cidade, e aí começando a entender mais do mercado, menos de fora, mais de dentro, conhecendo outras pessoas. O próprio Theo foi uma das pessoas que eu consumi o conteúdo do Theo antes dele ir para o Red Bull. E aí foi quando eu percebi que é isso que eu quero fazer, é onde eu quero chegar. Voltei para o Brasil em 2019, já tive um desafio enorme de ir para o Santos, fiquei 2 anos no Santos, como scout também. Foi desafiador, sofri e vivi, estamos aí.
um período de 3 presidentes, 6 diretores, 6 técnicos, não foi muito normal, mas me deu uma casca legal. E depois do Santos, voltei para o mundo acadêmico. Hoje eu sou professor do INSPER. O INSPER deu a oportunidade de ter uma optativa para alunos e alunas de administração, economia, um pouquinho de engenharia também. Então, voltei para a sala de aula como professor, uma experiência muito legal. Minha sala tem mais ou menos 50, 60 pessoas. Eu achei que eu ia estar menos travado para uma galera um pouco maior. Ainda assim, bate o nervosismo, que é bom também. E aí, desde o começo do ano, eu estou como scout do Houston Dynamo, aqui no Brasil, Clube Brasil e Paraguai, num modelo diferente deles, mas aí a gente entra também mais a fundo ao longo da palestra. Boa tarde a todos. Eu queria começar um pouco diferente, que vou falar que emociona. Eu vim dessa faculdade, eu fiz o FMG e eu estava aí. Estava sentado aí, a 2014 a 2018. Todos os eventos sobre futebol que tinha nessa universidade, eu estava presente, eu tentei vir. Então, é uma coisa que eu estou falando com vocês e me arrepio aqui de estar podendo falar com vocês aqui. Cara, eu estava aí, então acreditem. Vocês podem estar aqui também e é um caminho que dá para chegar. Só para vocês entenderem um pouco da minha trajetória, eu fiz o FMG, sou formado em Educação Física, tenho pós-graduação em Ciência de Dados. E aqui estão profissionais que passaram na minha carreira. Trabalhei com o Fernando Ziskind no Atlético, trabalhei com o Pedro, conheci vários caras que estão aqui com a gente. Então, assim, para vocês entenderem essa trajetória, comecei na FMG, fiz Educação Física, trabalhei no América Feminino, primeiro, como analista de desempenho. Depois eu virei estagiário do masculino no Atlético Mineiro, trabalhava com a iniciação, 11, 12 e 13. Fui para analista de desempenho do Sub-15 e veio a pandemia. Então, para vocês verem como que a gente está perto disso, veio a pandemia e eu voltei como analista do Sub-20 do Atlético Mineiro. Já contratado, já não era mais estagiário. E nessa época foi uma época de aprendizado demais, de tudo muito. E aí eu tive a oportunidade de sair do Atlético para ir para o Flamengo. Então, em 2021 eu fui para o Flamengo e trabalhei como analista de desempenho no Flamengo, primeiro Sub-20, depois subi profissional como analista de desempenho, por isso o spoiler que o Theo deu aqui. Eu já fiz um pouco da trajetória, talvez oposta do que muitos imaginam. Todos pensam, nossa, tem que entender de dados e aí eu vou agregar no futebol. Eu venho do futebol, eu venho daqui, eu venho da educação física, de entender melhor o futebol e agregar junto com a ciência de dados depois. Então, a minha trajetória foi análise de desempenho, para depois criar e entender essa expansão de como que os dados são necessários no futebol e em todos os lugares para mim. E aí eu entrei como analista de dados, a gente criou o setor e expandiu. Hoje a gente trabalha com 4 analistas de desempenho no profissional, 6 analistas de mercado no profissional também no Flamengo, e o nosso setor de análise de dados está expandindo nesse momento. Então, só de novo agradecer por estar aqui nessa roda de conversa sensacional. E, de novo, reforçar a mensagem. Galera, dá para estar aqui, viu? Só acreditar. Boa, fenômeno. A sua emoção nos emocionou. Coisa linda. E, assim, só para fazer uma referência com a famosa pirâmide, que já foi mostrado em todos os FAMEs aí, o Hugo mostrou hoje, né, de quais são os profissionais. Então, aqui a gente tem, né, pessoas, né, o Theo e o Daniel, como analista de dados, ou seja, eles estão, né, entrando naquela parte de traduzir realmente toda a confusão que acontece antes disso, para potencialmente chegar em alguns tomadores de decisão, e aqui, né, tanto o Felipe quanto o Fernando, mais voltado para scout e mercado, de já pegar essas informações analisadas por Daniel e Theo, no caso, e já conseguir entender um pouco melhor para levar isso para frente. E, complementando, né, vocês notaram na fala de todos, né, algumas coisas em comum. Paixão pelo futebol, muita dedicação, nenhum aqui foi ex-atleta, e a partir da primeira oportunidade eles agarraram fortemente ela. Então, são passos, igual o Daniel falou, que vocês com toda certeza podem trilhar também, e que né, de mercado. Entrando um pouquinho nas especificidades assim, de cada um, da função e do cenário, né, vou começar
com o Tricati, o Felipe, enquanto um scout no Houston, que é um time de MLS, uma mentalidade americana, e a gente, né, talvez alguns mais, outros menos, mas a gente sabe o quanto eles são fissurados realmente em estatísticas, em dados e rendimento. E você teve a experiência no Santos. Você consegue falar um pouquinho assim dessas principais diferenças entre uma mentalidade de Santos ou Brasil comparado, né, a dados e o que já é utilizado dentro do Houston? Acho que o gancho para começar essa resposta é muito do que você falou. Eles culturalmente, o americano culturalmente gosta e usa muito analytics no esporte. Então, vocês estavam falando com o Ravi agora, o Ravi estava falando com vocês, o Ravi, nós trabalhamos juntos, né, a Source e o Houston, e de fato essa cultura do uso de Sports Analytics, ela está entrando no futebol agora. Outros esportes você tem uma gama de banco de dados gigante, estatísticas diferentes, passando tanto para o analista, mas até mesmo para o torcedor. Então, nas transmissões, é uma cultura diferente e eles estão passando isso para o futebol agora. Então, desde o começo, acho que em termos de diferença, de estrutura para uso dos dados, já ficou muito claro para mim que qualquer avaliação, qualquer parte do meu processo mesmo, qualquer etapa do meu processo, ela iria incluir, uma hora ou outra, uma análise não só qualitativa, mas análise quantitativa também. No Santos, eu confesso que eu entrei bem no começo da área de mercado do Santos. Então, não era nem a estruturação do departamento de analytics, por exemplo. Era o departamento de scout, o Santos não tinha. Então, estava todo mundo se moldando ao que era uma área diferente. E ainda assim, a gente batia um pouco na tecla de... algumas pessoas viam como gasto. Né? E os Estados Unidos ele já parte do pressuposto que é um investimento. Eles sabem todo o retorno que você pode ter, seja na performance. Então, para a galera de performance está aqui, tem um retorno. Na parte de scout, é muito forte em outros esportes, seja em diferentes mercados, né? E tem muito disso para finalizar. Eu acho que o futebol ele é um esporte global. Então, a gente, diferentemente de outros esportes deles, então, como basquete, futebol americano, que é um esporte bem nacionalista. Então, os melhores vão ficar lá. Para a gente usa muito dado, né, que não só no Houston, mas como no Santos, para atacar globalmente. A gente precisa saber quase que de tudo um pouco. E eles entendem isso. Então, desde o dia 1, eu comecei dia 9 de janeiro eu já sabia, vai ter uma estrutura de analytics que era completamente diferente do Santos na época. Bom, Magnífico, acho que até o Henrique comentou um pouco da trajetória dele no Botafogo, citou até a chegada do John, já com isso na cabeça. Obviamente o Alessandro Brito e outros que estavam já tinham esse projeto, então, né, menciona um pouco dessa cultura, assim, né, um dono americano que chega já valorizando isso. Excelente. E, Fernando, passando um pouco a bola para você, assim, na realidade mais de mercado Brasil, se você pudesse falar um pouquinho sobre a composição do departamento de mercado do Atlético Mineiro, essa integração com o Analytics, e se tivesse, né, a possibilidade de comentar um pouco sobre avaliação de elenco através do Analytics, os estudos que são feitos, seria bem interessante também. Bom, vamos lá. Primeiro, acho que é interessante falar um pouco de como eu vi os departamentos de mercado crescendo no Brasil, né? Diferente, eu acho, um pouco dos Estados Unidos, por exemplo, que acho que já tinha uma cultura maior em torno disso. Aqui, no começo, primeiro teve um boom da análise de desempenho, né, que é um braço mais vinculado ao treinador, né? Então, você produz conteúdo, basicamente, para a comissão técnica, né? E aí, eu acho que por uma questão de similaridade do perfil do profissional, essa é a minha, do profissional, da pessoa mesmo que está executando isso, quando começa a surgir demanda de mercado, é muito comum nos clubes, até hoje, em alguns clubes, o analista de desempenho absorver isso, né? E eu mesmo passei por isso, no Vitória foi assim, era departamento de desempenho e mercado juntos, né? O que traz alguns problemas essa união, assim, porque, na verdade, enquanto o desempenho é um braço da comissão, né, responde à comissão, o mercado responde muito mais à direção, né? E tem até problemas dessa relação direta
da contratação com o treinador, né? Tem vantagens e desvantagens, mas assim, hoje eu vejo, o primeiro ponto é esse, assim, acho que estruturalmente falando de um departamento de mercado, eu já acho interessante estar mais próximo da direção do que da própria comissão, né? E essa é uma realidade já no Atlético hoje. Hoje o departamento é coordenado pelo Rodrigo Weber, que é o gerente de mercado. Tem eu e o Edgar, de analistas de mercado, e temos o departamento de analytics, que tem uma integração muito grande com o mercado, mas não só com o mercado. Tem também com o desempenho e outras áreas também do clube, né? Mas principalmente desempenho e mercado. E o que eu acho interessante assim, o Atlético é a primeira vez que a gente consegue aqui fazer um departamento mesmo para trabalhar com prospecção, com scouting, né? Comigo, anteriormente, assim, era muito dependente do meu trabalho como analista, das minhas avaliações, era muito um departamento pessoal, digamos assim. No desempenho menos, mas no mercado, na parte de mercado, dependia mais da minha execução. E eu acho que uma coisa que crescem demais as possibilidades, né? Hoje a gente tem o Weber, que é formado em jornalismo e tem uma experiência grande já no futebol. Eu que vim da educação física, que vim do campo, que vim da comissão técnica de base, principalmente, né? E da análise de desempenho. O Edgar, que foi ex-jogador. E aí temos ainda o apoio dos observadores, que no Atlético tinham mais experiência de base, agora já estão aí desde 2020 fazendo base profissional, já acumularam mais vamos dizer assim, já ampliaram um pouco assim a visão deles de scouting, mas assim, e os dados, eu acho que os dados entram dessa forma, assim, são pontos de vista diferentes para a gente conseguir debater e chegar, e muito fáceis de unir, né? Então, assim, é muito fácil de conversar hoje, né? Depois de um amadurecimento, claro, tanto nosso, né? Quanto de todos os outros profissionais, mas da mesma forma que acho que é válida essa diferença de perfis dentro do próprio departamento, os dados entram assim também, trazendo novas perspectivas, novas possibilidades, né? E uma que foi muito interessante esse ano, que tem a ver com a avaliação do próprio elenco, que você comentou, é que a gente teve a possibilidade de fazer estudos sobre o nosso elenco, sobre outros elencos. Por quê? Porque a gente tinha dados e tinha pessoas prontas para fazer isso ali, entendeu? E aí elevou demais o nível do debate dentro do departamento. É difícil de explicar aqui, mas assim, como é uma coisa que tem muitos fatores que podem dar certo e pode dar errado, e basicamente o que a gente está fazendo é tentando unir todos esses fatores num lugar, por isso que o departamento lá chama SIGA, que é Centro de Informação do Galo, a gente está tentando unir as informações diferentes para construir um relatório final sobre os jogadores, sobre a nossa perspectiva disso ali dentro. Então, quando a gente tem diferentes áreas de conhecimento debatendo, interagindo uma com a outra, né? Então, é importante isso também, não adianta cada um fazer seu relatório e achar que vai funcionar, né? Isso é uma coisa que esse ano, principalmente no Galo, ou seja, recente, é bem recente, né? Claro que já tem mais de um ano o Analytics lá também, mas acho que esse ano teve um amadurecimento muito grande da integração do Analytics com o mercado, principalmente. Eu acho que isso faz com que a gente consiga elevar muito o nível do debate e espero, assim, cada vez mais acertar mais e tomar decisões mais assertivas. Mas é isso, o panorama geral assim que eu queria fazer é esse, desde da estrutura do futebol, como eu vejo, e só um ponto a mais que é o seguinte, do mesmo jeito que teve o boom do desempenho, faltou isso, lá nos anos 2000, talvez um pouquinho antes, o Daniel pode me ajudar um pouquinho aí, e para mim assim, o mercado foi ali em torno de 2010, 2015, né, que começa no Brasil a ter os departamentos de mercado nos clubes, né, agora eu acho que que está sendo já o Analytics, né? E tem muito espaço, porque falta profissional, falta muita gente. Então, assim, tem gente migrando de área, né, Daniel? Tem gente aqui é pessoal. Depois esse é pessoal, a gente resolve depois. Tem um perdemos para o Flamengo, né? Mas ele não queria, entendeu? Ele queria continuar no desempenho, esse é o ponto. Vou entregar ele aqui. Mas é isso, assim, eu acho que tem um momento agora
muito, claro que não é só no futebol, acho que não é só no futebol, acho que a ciência de dados está acontecendo isso no mundo inteiro, mas o futebol é um universo assim para desbravar, tem muito espaço, eu acho. A sua fala é excelente, principalmente quando você comenta sobre o tempo que levou internamente no Atlético para conseguir unir todas essas frentes, né? Acho que a melhor analogia feita das diferentes áreas no Analytics e que envolve dentro de um clube era como se um departamento falasse inglês, outro português, italiano, chinês, japonês, e de alguma forma tentar se colocar dentro do pote e, né, cada um no seu idioma ali. Se a gente não ajusta, né, a língua falada para poder realmente otimizar as informações, de fato isso tem muita informação, mas não necessariamente ela vai gerar informações relevantes. E depois vocês resolvem essa rixa aí que... Quer responder, Daniel? Boa. Eu vou, né, sair um pouco da parte de mercado, scout, entrar, né, com o Theo e Daniel, mais da parte de análise de dados. Assim, vou começar com o Daniel. Se você pudesse falar, né, se você participou ou que você já viu dentro do Flamengo, e na sua experiência lá, ou até Atlético antes, o processo de desenvolvimento desses modelos, que foi muito falado hoje, né, que os dados eles estão acessíveis, basta pagar, mas eles estão, e aí os modelos desenvolvidos dentro da realidade de cada clube vai nortear ou vai gerar alguma diferença grande no mercado, a nível de análise de jogo, treino, adversário, mercado, enfim. Então, se você pudesse comentar um pouquinho assim desse processo de modelo ou diferentes pesos que são dados ali para poder realmente chegar num modelo que encaixa dentro do contexto atual que você está trabalhando, seria legal. Então, para responder isso, eu acho que a gente precisa ter um contexto que é o seguinte: você precisa entender qual clube você está, onde você está, na região geográfica que você está, para você conseguir falar assim, poxa, a minha torcida, ela preocupa com isso, isso e isso do time. A minha diretoria quer isso, isso e isso do time. Como que esse time tem que jogar? O que a gente vai entregar? Primeiro ponto, para quem que eu vou entregar? É o mais importante, já teve essa discussão aqui mais cedo, e é necessário que se fale isso. Eu vou entregar um relatório para os skins, eu posso colocar 30 métricas que a gente vai discutir 30. Já vou entregar um para o Diego que eu vou entregar 15. Vou entregar para um diretor, para um presidente, cara, reduz para 2. Às vezes é melhor você reduzir para discutir muito profundamente essas 2 do que você entregar 30 e seu relatório não ser aberto. Então, assim, voltando à pergunta, a estruturação de tudo, eu enxergo que os dados, eles sempre estiveram ali. Desde que o mundo é mundo, a gente tem dado. Só que o mundo evoluiu de uma maneira que a gente precisa fazer essa gestão melhor. E aí a tecnologia chegou para agregar nessa gestão dos dados. E facilitação em modelagem de dado, em visualização de dado e entrega ao meu consumidor final. E chegando nesse ponto que a gente está, a gente precisa tomar essa rédea de discussão e, respondendo de novo, a outra parte, eu vou fazer dados de treinamento. Para quem é direcionado esse dado de treinamento? A gente hoje entrega pré-jogo de adversário, pré-jogo de equipe, pós-jogo de equipe, mercado, desempenho em geral para múltiplas funções, tanto individual quanto coletiva. Então eu preciso saber para onde que vai, onde que direciona isso, entende? Então, principalmente entender esse contexto todo é o mais necessário na minha concepção. E aí o resto, gente, vou usar o dado tal, o GPS tal para entregar isso. Isso aí, galera, tem muita gente aí bem mais capacitada que a gente, talvez, para falar de especificidade. Eu enxergo que a gestão de dado geral é justamente aquela pirâmide que a gente estava falando antes. A gestão de dados geral, uma pirâmide bem consolidada, mantém uma base muito firme para a ponta. Se você começar pela ponta específica, você não vai ter uma base firme. Você está pensando já no fim do processo, quando o início dele precisa estar muito bem feito.
Bom, então se eu pudesse, né, traduzir, talvez, era se alguém te pedisse, pô, dirige do ponto A ao ponto B, mas você tem que saber que carro que você está, né, se é banco de couro ou não é, conversível não é, quais são os possíveis caminhos para chegar até o ponto B, vai estar calor, vai estar quente. A partir do momento que você tem isso, daí sim começa o processo. E aí, na mesma linha, até se você pudesse falar um pouquinho mais em diferente contexto e realidade, assim, a gente, né, já até escutou mais cedo do seu colega Rodrigo, né, desse contexto único que é o Red Bull Bragantino, por envolver outros clubes e, pelo menos de fora, parece que muita coisa é compartilhada entre os clubes, mas dessa integração com a parte de desempenho, com as comissões, esses modelos, se eles são únicos para os diferentes clubes ou não, acho que tem muito a agregar na discussão também. Sim, assim, esse é um ponto enorme e fundamental. Eu só queria voltar em 2 comentários que, primeiro, concordo totalmente que falta profissional no mercado, né? A gente é uma área que vai crescer muito nos próximos anos e a gente ainda está descobrindo o que essa área vai virar no mundo do futebol. Na verdade, é isso. Assim, não existe hoje dentro dos departamentos de dados alguém falar, não, a gente faz assim porque sempre foi assim. Porque não tem sempre foi assim, né? A gente está descobrindo as maneiras de fazer, a gente está trocando sobre isso e tudo mais. E aí eu concordo totalmente com o Daniel sobre a compreensão do contexto e a compreensão do processo onde a gente está inserido. E eu acho que, voltando na minha primeira fala sobre 2 caminhos, eu acho que é fundamental a gente entender que a gente está inserido num clube de futebol e que o nosso objeto de estudo é o futebol. Eu tenho visto muito nas discussões sobre dados, aí é uma visão bem particular, acho que algumas pessoas concordam, outras não concordam, o pessoal às vezes fica meio chateado quando eu falo isso, mas enfim, eu acho que muitas vezes a discussão dos dados vai para um lugar abstrato, em que as pessoas estão construindo modelos em cima do jogo, mas o modelo é completamente abstrato. Ele pode estar lidando com um jogo de futebol, ou com um jogo de tênis, ou com uma logística de entrega de laranja. E eu, pessoalmente, não acredito nessa abordagem, porque acho que o futebol é um esporte complexo, é um jogo encadeado, a maneira como você defende determina a forma como você ataca, é um jogo de placar baixo, então o resultado influencia muito na análise, é um jogo de situações não reprodutíveis, é um jogo que não tem controle absoluto da bola, porque ela está no pé, enfim, é um jogo muito difícil de modelar. Então, se você não entende as variáveis do jogo, né? O jogo em si, a maneira como o jogo se comporta, e aí aplica isso nas modelagens, nos estudos que você está fazendo em cima dos dados, eu acho que tende a virar um exercício abstrato sobre modelagem, mas que no fim não vai atingir o fim do processo. Porque se você não entende o início do processo, o fim do processo não vai atingir as pessoas que estão de fato fazendo futebol na ponta, porque no fundo tudo que a gente faz aqui é para mudar a decisão do que acontece dentro de campo. Se a gente conseguir influenciar uma decisão de um jogador dentro de um jogo, tudo bem, mas se a gente influenciar 0 decisões de 0 atletas, de 0 treinadores durante a temporada, para que a gente está fazendo esse negócio, né? Então acho importante entender isso. Você falou sobre, agora entrando mais na sua pergunta, mas conectando com o que eu estava falando, os clubes da Red Bull têm uma integração bastante grande, a gente tem um nível de troca bastante forte, eu acho, não sobre questões estratégicas, a gente não compartilha dados, tem questões legais, né, inclusive, quando você está dentro de um clube, dentro de um grupo de clubes, você tem que tomar muito cuidado com as questões legais, do que pode compartilhar, o que não pode compartilhar, etc. e tal. Mas os 4 clubes da Red Bull resolveram lá atrás criarem suas estruturas de dados, mas cada um seguiu um caminho diferente, o que foi interessante também, porque a gente teve 2 anos de experimentações em modelos diferentes dentro de contextos diferentes. Você falou sobre o contexto da MLS, e realmente americano é outro bicho quando fala de dado, e a gente tem um clube lá, né, o New York, o Red Bull está lá na MLS também, e você vê que a conversa com eles parte de um outro lugar, enfim, tem outros tipos de uso, os treinadores estão abertos de outras formas,
Mas então o que aconteceu foi que aqui a gente criou um departamento separado, um departamento de Analytics, que servia aos outros departamentos, é quase um departamento transversal. Enquanto os outros clubes optaram por colocar pessoas específicas de dados dentro dos departamentos específicos. Então, dentro do departamento de Scout tinha um cara que era o Data Scout. Dentro do departamento de análise de desempenho tem um cara que faz a parte quantitativa da análise de desempenho, né, do pré-jogo, pós-jogo, enfim, de tudo isso. E a gente tinha um modelo diferente, que era eu e o Rodrigo servindo esses outros departamentos. Agora, os outros clubes da Red Bull estão até migrando um pouco, a gente está tendo umas mudanças internas, mas foi interessante poder comparar essas diferentes experiências, porque eu acho que tem vantagens e desvantagens. Uma desvantagem do nosso modelo, na minha opinião, é que é muito mais fácil gerar impacto rápido quando você está dentro do departamento, porque se eu estou sentado do lado do Scout, eu entendo todas as demandas do Scout, eu entendo como eles trabalham no dia a dia, eu consigo muito mais rapidamente atender isso. Uma desvantagem de trabalhar dessa forma, ou seja, uma vantagem da nossa forma de trabalhar, é que a gente consegue ter mais multidisciplinaridade dentro do departamento, porque eu não preciso ter um cara especialista em tudo que precisa fazer. A gente pode ter um cara talvez melhor em programação, outro cara melhor em visualização, outro cara melhor no entendimento do jogo, um outro cara melhor em engenharia de dados, enfim, porque a gente consegue juntar isso, agrupar num departamento que está servindo os outros. E a outra vantagem, que eu acho que é pouco discutida, é que muitas vezes claro que isso varia de clube para clube, tá? Então, estou falando de uma forma genérica, mas, por favor, não coloquem entre aspas. Cada departamento dentro do clube acaba sendo muito focado no seu trabalho, do seu dia a dia. E, muitas vezes, não tem tanta integração entre os departamentos. O que começou a acontecer, que foi um processo interessante, mais recente lá dentro, é que como a gente é um departamento transversal que serve aos outros departamentos, eu estou vendo o que a análise de desempenho está fazendo, eu estou vendo o que o Scout está fazendo, mas não necessariamente o Scout está vendo a análise de desempenho, mas às vezes a gente consegue virar e falar, opa, esse negócio que vocês estão fazendo também serve para esses caras aqui. Ou, esse processo que a gente montou aqui para o Scout talvez sirva para aquela demanda da análise de desempenho. A gente começou a criar uma linguagem comum dentro do clube. E aí o que mais recentemente tem acontecido, tem sido interessante, é que a gente começou a entender que a gente poderia ajudar muito para além dos dados de jogo. Porque, no fim, nós somos, em tese pelo menos, né, se nós soubermos fazer nosso trabalho, nós somos especialistas em organizar sistemas de informação. E o que é o departamento de Scout, se não um grande sistema de informação, né? Enfim, que está ali fazendo escolhas em cima de avaliações subjetivas, né, avaliações qualitativas dos atletas, etc. e tal. Mas a gente, para além de analisar os dados dos jogos dos atletas, começou a tentar ajudar o departamento de Scout a organizar melhor a maneira como eles se comunicam entre si, como eles organizam o processo de Scout do início ao fim, etc. e tal. E aí, no momento que a gente começou a fazer isso com essa visibilidade de várias áreas ao mesmo tempo, eu acho que abriu-se uma nova potência para o departamento de dados que nem estava mapeada lá atrás. Da gente conseguir gerar mais integração dentro do clube, que é uma coisa que eu acho que ninguém, no fundo, está mirando nisso, mas, recentemente, acho que tem sido uma das partes mais interessantes do processo, né? A gente conseguir também ajudar esses outros departamentos a trabalharem juntos. E, por fim, eu queria dizer que eu acho que tudo isso que a gente está falando é sobre cultura. Não adianta ter ferramenta se não tem cultura associada à ferramenta. Eu acho que qualquer um que está em posição de tomada de decisão, dentro de um clube de futebol, dentro de uma federação, dentro de qualquer outra instituição, pode buscar a melhor ferramenta do mundo, pode buscar a melhor metodologia, a mais bonita, a que tem mais post-its coloridos, mas se não tiver a cultura de utilização, se não tiver a cultura de troca, se você não estiver pensando sobre isso, sobre a parte soft da coisa, eu acho que tende a não funcionar, tende a travar, tende a não ser utilizado, tende a gerar mais frustração do que resultado. Boa, cultura até assim, de torcedores, converso sempre isso, assim, a gente tem pouco olhar para o futebol como um entretenimento, como um negócio, um business, e isso diferentemente em outros lugares, Estados Unidos mais uma vez, muitas vezes você vai em um jogo de qualquer esporte, pode ser que a parte mais legal daquele evento não foi o esporte que você foi assistir. E aqui é o único e exclusivo que a gente consome. E
isso tudo também reflete em processos internos do clube, que muitas vezes podem ser, né, deixados de lado, atropelados, para fomentar muito esse resultado final, que nem sempre é possível, mas, né, essa cultura, com certeza, é algo a ser quebrado. Eu queria abrir um pouco a discussão do que você comentou, até eu acho que todos aqui, né, sabemos disso, e deixar aí para vocês interagirem e responderem. Assim, a gente, né, tem algumas dificuldades no futebol, quando a gente fala da complexidade que é o esporte, filosoficamente olhando para o futebol, é absurdo quão difícil é de entender. Tem muita coisa abstrata, tem muita coisa que a gente não consegue controlar. O cara que teve um problema com a esposa, ou a jogadora que, né, teve um problema com o marido, ou qualquer coisa, e aquilo ali já impacta, talvez, do que os dados diziam, e isso gera todo outro cenário. Tem muita particularidade. E aí eu queria trazer a discussão assim, para, na prática mesmo, algum exemplo disso que vocês já viram, que talvez tinha tendências que vocês esperavam que aconteceria e depois, no fim das contas, de fato, não aconteceu. Ou exemplo, na prática, de que o uso dos dados ou aprofundamento nessas informações ajudou realmente a tomar uma decisão, sem citar nomes, enfim, mas de que serviu como uma ferramenta para ajudar tomadores de decisão, seja em treino, seja em jogo, pré-jogo, contratação, enfim. Se vocês quiserem ficar à vontade aí, ou de que o dados, entre aspas, não bateu, não vingou, ou de que, de fato, ele ajudou para traçar um caminho diferente. Posso começar? Já indo bem na linha do que o Theo falou, eu acho que na parte da cultura, e eu uso o Houston como exemplo, porque já está intrínseco no clube o tamanho do potencial que você pode ter do uso dos dados. Então, eu entrei num clube onde estava rolando uma estruturação gigante, não somente na parte administrativa, então, no meu caso, né, então eu entrei no começo do ano, mas na própria equipe. A equipe tinha cerca de 17 jogadores novos essa temporada, então era um time completamente diferente, mas já com essa cultura de que você vai ter uma análise e uma montagem de elenco baseada em dados. Então, eu não vou te dar um exemplo específico, eu vou te dar uma construção de elenco específico. E além da parte de você ter o dado como um suporte, o seu complemento, você tem nos Estados Unidos uma coisa que eu acho fundamental, que às vezes é difícil da gente pegar aqui, que é longo prazo. A gente tem um planejamento, a gente faz o planejamento e não se basear tanto no insucesso ou sucesso no curto, mas tipo, deixar rolar. Demos uma sorte, vamos dizer assim, no sentido que é um longo prazo, mas já na primeira temporada já teve um sucesso. Então, para quem não acompanha a MLS, o Houston Dynamo é um dos times mais tradicionais da liga. Ganhou do time do Messi, isso é muito importante dizer, ganhou do time do Messi, é muito importante dizer, do time do Messi, e foi campeão em cima do time do Messi, isso é muito importante enfatizar. Não tem parênteses nenhum. Tem um breve parênteses que o Messi não jogou, mas tem essa parte. Mas o Busquets jogou, então vamos pensar assim. Mas acho que assim, é um time que abordou uma perspectiva diferente, uma abordagem de fato diferente, e depois de 7 anos a gente foi para os playoffs, depois de 7 anos a gente ganhou a Copa, depois de 7 anos a gente foi para a CONCACAF Champions League. Então, eu acho que tem uma parte cultural, por isso que eu falo que eu não digo um caso específico, eu digo no benefício geral que isso já está dando para o clube. Isso eu estou falando no curto prazo. Eu posso, agora, nos próximos anos, isso vai ter outros benefícios. A gente tem alguns jogadores que estão aqui mesmo, a gente tem um brasileiro que veio daqui, né, o Mikael, zagueiro, que depois de 2 temporadas agora é titular, né, Fernando? Titular nosso. E tem muito a ver com a parte de uma avaliação holística dele, não só da parte de performance que você consegue olhar, né, na cara a cara ali, mas uma análise prévia, tanto qualitativa quanto quantitativa. Vou aproveitar o gancho do Mikael, que brinquei com o Felipe, que ele começou logo após o sucesso do caso do Mikael ali, que o Mikael foi por empréstimo primeiro para o MLS Next Pro,
E aí foi comprado e agora é titular do time, e aí eles colocaram o Felipe para buscar mais Micaels por aqui, né? Então, é um caso de sucesso que liga aí as histórias. E queria puxar um gancho também com o que o Theo falou ali da sensação da vitória, né? Não é a sensação da vitória, da questão de influenciar no produto final, né? Conseguir influenciar o que for no produto final, né? E assim, eu acho que é muito importante assim desenvolver dentro do profissional, seja ele de qualquer área no futebol, essa sensação, sabe? E é difícil de medir exatamente quantos pontos, mas assim, eu garanto para vocês que quando uma pessoa trabalha com futebol, essa sensação ela aparece, assim, de se eu tô ajudando a ganhar pontos ou não, né? Claro que não vou ser só eu sozinho, por isso que eu não vou conseguir medir, né? Mas assim, essa sensação é real, ela existe, e eu acho que tem que ser buscada. Então, por uma área ainda que vem, digamos assim, que ainda não é tão presente no futebol, que está crescendo, que é a ciência de dados, eu acho que isso é importante que isso se desenvolva dentro dos profissionais. Assim, eu acho que é um ponto que, claro, tem espaço, eu acho, para método, para modelagem, eu acho que tem espaço isso, mas dentro do clube, dentro do futebol, eu acho importante desenvolver, porque você vai ter que economizar tempo, não vai dar tempo de fazer tudo, e você vai precisar tentar fazer as coisas que você vai conseguir influenciar mais, seja no curto, no médio ou no longo prazo, dentro no resultado ali, né? Então, acho que é um ponto importante. E aí, tentando puxar um pouco também essa ideia do cases que deram certo, assim, vou falar um pouco de uma maneira mais genérica, mas tem um caso que acho que foi muito importante para o amadurecimento lá da relação entre mercado e analytics, que a gente estava avaliando um jogador da Itália e as opiniões eram opostas. Um relatório, naquela época a gente ainda fazia o relatório mais separado, assim, né? E depois unia, e foi muito importante, assim, porque a gente começou a olhar um para o relatório do outro, interagir mais e tentar entender por que tinha chegado naquela conclusão, porque a gente já estava num ponto em que ambos acreditavam nos outros, eu acho. Assim, não é que o mercado não estava descartando os dados e os dados não estavam descartando a visão de vídeo, assim, digamos assim, análise de vídeo. Então, foi muito importante ter essa discussão para alinhar alguns conceitos. Eu acho que, bom, para mim aquele dia foi marcante, assim, a gente conseguir olhar para os dados, entender por que eles ficaram assim, e eles olharem para a análise de vídeo e entender por que estava assim também. Acho que... Quem estava certo? É difícil dizer, né? Porque a conclusão foi única, né? Foi única, e aí eu vou acabar falando o jogador aqui, vou começar a falar demais, é melhor parar por aqui. E tiveram outros fatores, nesse caso específico, além dos dados, além do vídeo, além da performance que influenciaram no resultado. Posso só complementar rapidinho? Eu acho que nesse sentido, quando eu falo de cultura e tal, acho que é criar uma cultura dentro do clube de colaboração, de discussão quando essas coisas acontecem, de valorização do trabalho e entender que não necessariamente está certo ou errado, mas aquilo deve ser analisado mais profundamente, vale ser debatido e tudo mais. Mas eu acho uma coisa talvez que eu possa dizer para quem ainda não entrou nesse universo e não esteve cara a cara com o tomador de decisão entregando um relatório de dados, é que quando essa cultura não está muito bem estabelecida, a coisa mais fácil do mundo é o cara amar o seu relatório quando o seu relatório concorda com o que ele já acha. E falar, cara, mas isso aqui está meio estranho, meio inútil, quando o relatório desafia aquilo que ele já acha. Isso é muito comum, tá? Muito comum, acho que em todas as áreas que trabalham com dados, não estou nem falando só dentro do futebol. E quando a gente entra, especialmente para quem vem de fora do mundo do futebol, para quem vem de uma área mais de dados, cara, você vai ver que você precisa ganhar a confiança das pessoas que estão dentro do clube, e não é fácil. Você está vindo de um ambiente muito diferente. Você tem aquela coisa, existe essa cultura no futebol do quem sentiu o cheiro da grama, se você tentou ser jogador e tal, existe isso dentro dos clubes, é verdade. E aí, eu acho que existe um risco muito grande para quem trabalha com dados, que é você entrega o relatório e confirma aquilo que o cara acha, e aí o cara adora. E aí você adora a sensação de que ele adorou o seu relatório. Então você passa a procurar dados que já validam aquilo
que os outros setores trazem. E no momento que você inclui esse viés no seu trabalho, o seu trabalho passa a ser inútil. Tá? Inútil. Então, esse, para mim, é o maior risco nesse sentido da utilização dos dados. Eu vou falar outras coisas, mas você quer complementar? Não, era só para complementar esse ponto. Eu acho... Eu tenho um exemplo que eu não ia dar, não, mas já que você deu esse exemplo, eu vou dar um exemplo. Foi mais para o começo. Econômicos, não tem problema. Quando a gente chegou no clube, a gente estava evoluindo ali o processo de scout, junto com os dados, e aí a gente fez a primeira versão do nosso algoritmo de avaliação de atletas, que era uma das ferramentas, não era a principal, não era a maior ferramenta, mas era uma das ferramentas que a gente queria usar para avaliar os atletas que a gente ia contratar. E aí surgiu uma demanda urgente, numa sexta-feira, 10 horas da noite, precisamos avaliar esse atleta aqui. E aí ligaram, a gente fez o relatório, e eu lembro exatamente dessa ligação, porque eu rodei o algoritmo. Era um algoritmo ainda experimental, era a primeira versão, a gente ainda estava meio assim. Eu rodei, e o cara que estava sendo avaliado era o último na avaliação entre todos os atletas da posição dele. Eram 140 atletas. Ele era o último. Aí eu falei, porra, beleza, deixa eu rodar para a temporada anterior. Comparando, vai que o cara teve um ano ruim. Na temporada anterior ele era o penúltimo. Aí eu falei, olha, galera, o algoritmo ainda é experimental. Eu de forma alguma estou aqui clamando que o algoritmo é a verdade. Tá? O algoritmo pode estar completamente errado. Mas, assim, de último, talvez o cara esteja ali nos 20% piores e tal. Bom, eu acho difícil, mas não confirmou o que as pessoas já achavam, então o atleta foi contratado no fim das contas. Então acho que é um exemplo ruim, E aí, a partir desse momento, também foi importante passar por esses momentos ruins, por esses momentos de quebra no processo para melhorar os processos e reavaliar, enfim, até ganhar confiança também. Porque, justamente, a gente não estava buscando a opinião, o dado que validava a opinião. A gente desafiou a opinião, ela foi, dobraram a aposta e, no fim das contas, foi uma contratação que acabou não dando resultado. E aí, por fim, eu queria dizer, só para fechar esse assunto, que eu acho que muitas vezes o nosso papel é, claro, ajudar a achar as respostas para aquilo que os departamentos querem, mas é principalmente ajudar a formular as perguntas dentro do universo dos dados. Porque muitas vezes o cara fala assim, me mostra aí o número de gols de fulano, mas quando você começa a conversar e começa a entender, na verdade ele quer ver uma coisa muito mais complexa e muito mais interessante até, que merece uma exploração, mas que ele está pensando pelo lado do futebol sem necessariamente saber traduzir aquilo para o mundo dos dados. Eu acho que esse papel da gente se aproximar do mundo do futebol, entender a linguagem, entender o que as pessoas querem, o que está na cabeça delas por trás, e aí sim buscar nos dados qual é o tipo de exploração que a gente vai fazer, é muito importante. Então, eu acho que o bom analista ele ajuda a achar respostas, mas o ótimo analista de dados ele ajuda a formular as perguntas para aí, então, iniciar esse processo. Só para tranquilizar o Hugo, o Daniel vai falar, e aí depois a gente já vai para as perguntas. O Hugo já me encheu de WhatsApp aqui, que tem que... Mas a resenha tá fluindo. Eu prometo ser breve, tá, Hugo? Não preocupa não. Para exemplificar isso, eu lembro de um caso que, igual eu falei, eu era analista de desempenho, eu viajava todos os jogos com a equipe, sem tirar nem pôr nenhum jogo. Todos os jogos em 2022 com profissional, eu viajei até outubro. E vim para análise de dados esse ano, e aí esse ano teve um jogo específico que eu comecei a perceber uma tendência que estava acontecendo no jogo, que eu falei, caramba, alguém tem que alertar isso aqui de algum jeito. E aí busquei numa fonte que a gente tem de dados em tempo real e vi que o que eu estava percebendo no vídeo estava se confirmando nos dados. Mandei uma mensagem, avisei para a equipe de análise e tal. No final das contas, isso se confirmou. Mas isso não é o processo legal. O que aconteceu depois disso? E aí sim, perceberam que isso foi uma coisa relevante, a gente fez testes em 3 jogos, e aí a gente montou um processo para intervalo de jogo e pós-jogo. Hoje já é totalmente automatizado, então podem ficar tranquilos que eu não trabalho no dia de jogo. Assim. E aí esse processo automatizado virou uma cultura do clube,
que hoje o treinador que tiver, ele recebe um relatório que a própria análise de desempenho, com os tagueamentos e tudo mais, já emite, e o pós-jogo também, esse todo o processo, não dá para entrar em nuance dele, mas esse processo está na mão do treinador no pós-jogo. Então, assim, isso é uma coisa para mim que é um sucesso. E, igual eu estou falando, e inclusive, corroborando com o Theo, o que eu percebi era contrário à opinião do que ia acontecer do jogo. E aí percebeu, mostrou-se, o vídeo corroborou, e a gente falou, não, então agora, a partir de agora vamos fazer isso seguindo assim. Estou falando que o que eu estou mandando está ditando o jogo, gente? Não, pelo amor de Deus, nunca vai ser isso. Mas o suporte de informação é muito importante, porque, às vezes, no calor do jogo, o cara que está na beira do campo, ele tem uma percepção. Você, como análise de desempenho, lá em cima tem outra. E um cara vendo da televisão pode ter uma outra diferente. E a junção dessas três, às vezes, traz um caminho muito melhor. Só que o processo de fazer essa junção, de ter um caminho a seguir, esse é o diferencial. É isso que é necessário que você pense e estruture muito bem. Não é eu dar uma opinião, Diego dar uma opinião, Fernando dar uma opinião para o treinador que está aqui. Se a gente fizer isso, nós três estamos mortos, se a nossa opinião não corroborar com a dele. Mas a partir do momento que a gente entende que são três opiniões que vão juntar e dar suporte a ele para facilitar a decisão dele, e ele começa a entender isso, é uma coisa que flui muito mais o trabalho e ajuda muito mais a todo mundo trabalhar melhor e ver, exatamente o que o Fernando falou, a sua relevância no processo e sua entrega, o quanto que ela está agregando para aquilo tudo. Então, é isso. Boa, e aí diminuir cada vez mais, né, Theo? Sempre foi assim. Não sei se vocês pegaram a referência, a hora o Theo falou que sempre foi assim para quem não jogou, e aí algumas vezes em discussões você vai, né, mostrar a sua opinião ou debater alguma coisa com pessoas que estão no futebol há muito tempo, e aí a gente está desafiando uma percepção geralmente que tem há vários anos, e aí a resposta, né, era, ou em alguns momentos ainda é, sempre foi assim. E aí, cada vez mais com boa informação e unindo essas opiniões, isso tem se quebrado. Perguntas, Hugo? Ou... Duas? Tem um microfone aí ou não? Trabalhar, né, Hugo? Tá aí tomando uma aguinha. Tá ali, ó. O Daniel veio da análise de desempenho. Eu tenho esse caminho que eu falei que é meio curioso, porque eu trabalhava com outras coisas, o futebol era a minha segunda atividade, e nessas outras coisas eu trabalhava com dados. Mas eu sempre me considerei um engenheiro que gostava e entendia mais de futebol do que das outras coisas que eu trabalhava. Então, eu tive esse caminho meio estranho, mas eu já cheguei no clube na análise de dados, então eu acho que eu não passei pelo processo que o Daniel passou, acho que ele pode falar melhor do que eu. Cara, pergunta excelente, mesmo, porque, assim, vou dar um exemplo de uma coisa que a mídia tratou, e isso há um tempo atrás, e a própria mídia depois quebrou, e que a gente passa por isso com várias coisas durante a vida. No futebol. E aí, no desempenho, por exemplo, posse de bola. Posse de bola era uma coisa que, assim, eu quero que meu time ganhe, eu tenho que ter posse de bola. E a mídia começou a colocar isso em cima da gente. E aí, eu, como analista, eu sempre defendi um aspecto. Eu falei, cara, posse por posse não vai te garantir vitória nenhuma. Só que, para você colocar isso na cabeça do cara que está ouvindo da mídia toda hora, é difícil. Então, por exemplo, não é só posse de bola, são várias coisinhas que vão acontecendo que você... Eu vou dar um exemplo do que a gente vive hoje, e não é uma crítica, por favor, eu sei que eu talvez esteja no pior lugar para falar algo que eu vou falar, mas a gente tem hoje o modelo de XG, que é excelente o modelo. Só que nem a decisão de certas coisas não pode se basear pelo XG de uma partida.
Porque o XG de uma partida não demonstra o domínio de uma partida. O XG de uma partida não demonstra a dinâmica da partida. E aí, é um gargalo que a gente tem hoje que, praticamente, assim, a gente está melhorando hoje a questão dos dados sem bola. Porque hoje, basicamente, todos os dados que a gente trata são dados com bola. Sendo que, a gente discutiu isso em 2014 aqui, e eu vou voltar a falar uma coisa meio que todo mundo sabe, mas o jogador de futebol efetivamente fica 1, 2 minutos com a bola na partida, de 90. Então, a gente está discutindo 1 minuto, 2 minutos que ele tem a atividade com bola. Beleza. E os 88, 87 minutos que ele fica sem? A gente tem que entender esse dado. E aí, como analista de desempenho, a minha maior preocupação, e aí um adendo, isso estragou a minha percepção do futebol como torcedor. Eu não consigo ver um jogo na televisão do jeito que eu já vi há muitos anos atrás. Foram minhas percepções de ações sem bola. Minha percepção de ação fora da linha e tal. E até hoje, quando você vai lidar com certas pessoas que são induzidas pela mídia, alguma coisa, eu tenho uma pressão da mídia que existe, sim. Eles estão muito focados nas ações com bola, por exemplo. E aí, quantas finalizações a gente teve? A gente tem um exemplo claro disso, que eu me vejo aqui agora, que o Tricati vai lembrar. Se eu não me engano, o Santos e América, que o Santos teve 21 finalizações, o América teve 2, eu acho. O jogo terminou 2-0 para o América. Então, assim, se você pegar a métrica como em si, e aí se o meu diretor quiser só usar a métrica, ferrou. Nossa, a gente foi amassado. Não, calma aí, vamos ver o contexto. Naquela partida, realmente, o Santos foi melhor e perdeu. Mas, assim, tem que ver o contexto. Pelo lado do Santos, por exemplo. Então, eu, como analista de desempenho, eu tive essas barreiras para lidar, mas é uma coisa que você tem cotidianamente, cara. E, assim, é igual eu te falei, era pós de bola, hoje eu estou falando XG, vai aparecer amanhã uma outra coisa, e você tem que saber lidar e contextualizar o que você está falando, entendeu? Se você, e aí o outro lado, se você der razão simplesmente por dar, para você perder a discussão, você tem que saber a discussão que você entra, sim. Mas se você der razão simplesmente por dar também, não vai dar certo. Você perdeu a sua essência. E aí o que eu acredito eu tenho a minha essência como analista de desempenho e hoje de dados. Então eu não vou perder a minha essência por isso, eu não vou me vender por isso, mas eu tenho que contextualizar e tentar ensinar e dar didática ao dado que eu estou lidando. Entendeu? Bem brevemente, eu acho que, adotando uma pergunta aqui também, por ter vindo da análise de desempenho, eu acho que a linguagem é uma das principais vantagens, assim, porque para você conseguir influenciar o resultado final, a ponta final, para você conseguir transformar tudo isso em conhecimento para o clube, não ficar só em você precisa transmitir. E eu acho que a linguagem de ter trabalhado mais próxima um pouco do campo, e isso pode ser na desempenho, pode ser na preparação física, eu acho que a linguagem para transmitir o dado vai ajudar muito aí. Boa. Pessoal, obrigado aos palestrantes aqui pela atenção de todos. Pessoal, e aí, só para falar que agora a gente vai ter o coffee break, então tem um lanche